Olá, estudantes! Na aula de hoje, vamos explorar um tema essencial para a construção de frases bem estruturadas, o emprego das classes de palavras. Entender como cada classe funciona e contribui para a clareza do texto é fundamental para dominar a língua portuguesa, especialmente em provas de concursos. Vamos juntos aprofundar esse conhecimento? Então, vamos começar! O emprego correto das classes de palavras é fundamental para a construção de frases bem estruturadas e coerentes. Cada classe de palavra desempenha um papel específico na frase, contribuindo para a organização das ideias e para a clareza do texto. Entender como e quando utilizar cada classe de palavra é essencial para o domínio da estrutura morfossintática do período, especialmente em contextos formais como provas de concursos. 1. Substantivos. Os substantivos são palavras que nomeiam seres, objetos, lugares, sentimentos, ideias, entre outros. Eles podem ser classificados em próprios, nomeiam seres ou lugares específicos, geralmente escritos com inicial maiúscula. Exemplo: Brasil, Maria. Comuns, nomeiam seres ou objetos de maneira geral. Exemplo: cidade, carro. Abstratos, nomeiam sentimentos, qualidades ou ações. Exemplo: amor, tristeza. Concretos, nomeiam seres ou objetos que têm existência física. Exemplo: livro, árvore. 2. Adjetivos. Os adjetivos são palavras que caracterizam ou qualificam os substantivos, indicando suas qualidades, estados ou condições. Exemplo: casa grande, dia ensolarado. Simples, formados por um único radical. Exemplo: feliz, bonito. Compostos, formados por mais de um radical. Exemplo: verde escuro, socioeconômico. 3. Artigos. Os artigos são palavras que definem ou indefinem os substantivos, indicando seu gênero e número. Podem ser definidos, o, a, os, as. Exemplo: o livro, a casa. Indefinidos: uma, umas. Exemplo: um livro, umas casas. 4. Pronomes. Os pronomes substituem ou acompanham os substantivos, fazendo referência às pessoas do discurso ou retomando termos já mencionados no texto. Eles se dividem em várias categorias. Pessoais, referem-se às pessoas do discurso. Exemplo: eu, tu, ele. Possessivos, indicam posse. Exemplo: meu, teu, seu. Demonstrativos, indicam posição em relação às pessoas do discurso. Exemplo: este, esse, aquele. Relativos, substituem um termo anterior, ligando duas orações. Exemplo: o livro que li é interessante. Indefinidos, referem-se a seres de modo vago ou indeterminado. Exemplo: alguém, nenhum, algum. 5. Verbos. Os verbos indicam ações, estados, processos ou fenômenos. Eles se flexionam em número, pessoa, tempo, modo e voz. Exemplo: correr, estudar, ser. Regulares, seguem um padrão de conjugação. Exemplo: amar, vender. Irregulares, não seguem o padrão regular de conjugação. Exemplo: fazer, ir. Anômalos, são verbos com radical diferente em algumas formas. Exemplo: ser, ir, eu sou, eu vou. Defectivos, não possuem todas as formas de conjugação. Exemplo: abolir. 6. Advérbios. Os advérbios modificam o sentido de verbos, adjetivos ou de outros advérbios, indicando circunstâncias como tempo, modo, lugar, intensidade, entre outros. Exemplo: ela correu rapidamente. De tempo: hoje, ontem, amanhã. De lugar: aqui, ali, lá. De modo: bem, mal, depressa. De intensidade: muito, pouco, demais. 7. Preposições. As preposições são palavras que estabelecem relações entre os termos da oração, como lugar, tempo, causa, finalidade, etc. Exemplo: ele foi a Paris,
livro de matemática. Simples, de, em, por, para. Compostas, formadas pela combinação de preposições. Exemplo, ao, a mais, o, da, de mais a. 8. Conjunções. As conjunções ligam orações ou termos semelhantes em uma frase, indicando relações de coordenação ou subordinação. Exemplo, ele estudou e passou no concurso. Coordenativas ligam orações ou termos de mesma função. Exemplo, e, mais, ou. Subordinativas introduzem orações subordinadas, estabelecendo relação de dependência. Exemplo, porque, quando, se. 9. Numerais. Os numerais indicam quantidade, ordem, multiplicação, fração, etc. Exemplo, 2. Primeiro, dobro. Cardinais indicam quantidade exata. Exemplo, 1, 2, 3. Ordinais indicam ordem. Exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativos indicam multiplicação. Exemplo, dobro, triplo. Fracionários indicam divisão. Exemplo, metade, terço. 10. Interjeições. As interjeições expressam emoções, sensações ou reações. Exemplo, ó, ai, ufa. Importância do emprego das classes de palavras. O uso correto das classes de palavras é essencial para construção de frases coerentes. Cada classe de palavra contribui para a organização e clareza das frases, evitando ambiguidades. Variedade e precisão. A escolha adequada das palavras permite a expressão precisa das ideias e confere variedade ao texto, evitando repetições desnecessárias. Clareza e coesão. Entender as funções das diferentes classes de palavras ajuda a construir períodos coesos e facilita a comunicação eficaz das ideias. Dominar o emprego das classes de palavras é crucial para a construção de textos bem estruturados, especialmente em provas de concursos, onde a habilidade de manipular as palavras de forma precisa e correta é amplamente avaliada.